Canal Mundo Piscinas na Mostra Elite Design, prestigiando aí a Mostra Elite nessa noite maravilhosa. Nosso canal, estou com a pessoa do meu amigo e irmão Rodrigo Petersen, né? Veio prestigiar. Gostaria que o Rodrigo falasse o Instagram dele para vocês seguirem ele também. Isso. Sou o Rodrigo Petersen, engenheiro civil. A minha empresa é R Petersen Engenharia. Lá no Instagram a gente está como @rpeterseneng. E lá tem um pouco do serviço que a gente faz, a gente conta um pouco do que nós fazemos, né? E agradecer ao Adriano pelo convite, por a gente estar aqui nessa mostra maravilhosa aqui. Tem muita coisa nova, é sempre bom a gente estar trocando experiência e visualizando novas tecnologias em materiais, em acabamentos e novas tendências. Então agradecer o convite por estar aqui e poder compartilhar um pouco com quem nos assiste aí, um pouco da nossa experiência e dar algumas dicas aí para que a gente possa estar dentro das normas e estar correspondendo a tudo que se espera do desempenho das construções e das piscinas, principalmente, que é o tema do canal. Que é o tema do canal, E a gente está à disposição aí, vamos... É isso aí, Rodrigo. Rodrigo, o canal se preocupa em levar conteúdo, né, relevante nesse segmento de piscinas, né? E a gente conversa fora aqui das câmeras muito, né? A tua empresa trabalha largamente em retrofit, né? Faz bastante coisa de retrofit, né? E as pessoas, às vezes, é comum, Rodrigo, síndico, condomínio nos ligar, vamos aterrar essa piscina, que está vazando, por causa da impermeabilização, que está vencida, né? Que tem revestimento caindo, né, Rodrigo? A gente está numa batida agora, muitas construções de 30, 40 anos atrás, que começaram a ter piscinas, que prédios, condomínios mais antigos do que isso, do que 30, 40 anos, ainda não tinha essa questão de ter piscina no condomínio. E agora a gente já está chegando numa virada de página, onde a gente tem condomínios de 20, 30 anos com piscinas, e as piscinas elas já estão desgastadas e elas estão necessitando agora de um retrofit, de um recondicionamento, de uma readequação para equipamentos mais modernos. Muitas vezes entrar até dentro de norma, porque as normas, a NBR 1510 e também as adequações que o município de Porto Alegre, aqui falando de Porto Alegre em si, né, tem leis municipais que a gente tem que atender, que hoje são normativas que o condomínio tem que entrar dentro, né? No caso, tem que ter botão de pânico que desliga os equipamentos, porque às vezes as pessoas, comum tu, quando a gente vai visitar condomínio, eu pergunto, né, tá, mas se dá uma pane dentro da água, alguém está se afogando, tem que desligar uma bomba, tem que achar o zelador que está com a chave pendurada na cintura e o cara tá lá no jardim, né, e aí ele vai correr na casa de bombas, vai abrir a porta para daí desligar as bombas. Né? Então tem norma para isso aí. Olha, né? O perigo está envolvido. A gente envolvido, né? Tem todas as normas atualizadas e modernizadas, principalmente questão de parte elétrica, né? Sim. Então, quadro de comando, né? Quadro de comando. Então tudo isso que a gente vê em piscinas de 20 a 30 anos, a gente compara com as instalações elétricas dentro das nossas próprias residências, né? A gente evoluiu muito. Né? Evoluiu muito, questão de disjuntores, de chaves contactoras, de própria proteção de motores. Então tudo isso a gente tem que ter esse cuidado na adequação para a gente seguir as normas, para a gente trazer a segurança, porque a gente vê hoje um condomínio, algum problema aqui dentro de uma piscina, alguma eventualidade, um acidente, o condomínio é responsável por isso, o síndico é responsável por isso. Mais do que isso, né? Esses dias eu assisti a um podcast do pessoal falando sobre condomínio, responsabilidades do síndico e de várias outras coisas, né? Não é só do campo da piscina, mas em si o síndico responde com o patrimônio pessoal dele, Rodrigo, no novo Código Civil. Sim, né? Responde. Então, até esses dias, não sei se cheguei a comentar contigo, nosso pessoal aqui da filial Porto Alegre recebeu uma chamada, o pessoal do comercial, eu digo, eu vou junto, gosto de ir a campo, né, visitar a obra e tal.
Aí a reunião lá, e no fim tinha o síndico, o vice-síndico, tinha mais um pessoal do condomínio ali, os conselheiros, querendo aquecer a piscina. Daí, até aí tudo bem, Tudo né? bem. Quer fazer uma melhoria. Uma melhoria. Né? Uma melhoria. Aí eu disse, olha, vamos dar uma olhada no lugar ali, cara. Tinha um projeto da piscina, medida, um condomínio de 12, 14 anos, né? Atrás. Sim. Né? Relativamente novo até. Relativamente Mas, para minha novo. surpresa, não tinha botão para desligar o quadro de comando, né? Então, não tinha boia de salvamento, que é a norma, tem que ter uma boia pendurada ali, né? E não tinha anteparo para cuidar de criança, podia facilmente, né? O anteparo não tinha desligamento automático, então aquilo ali, a norma diz que uma criança não pode ter acesso só com a permissão de um adulto, Sim. né? Então aquilo não tinha chaveamento automático. Tinha porta, tinha um anteparo, Sim. mas não tinha chaveamento automático. A norma diz que Sim. que deve ter um anteparo com chaveamento automático. Sim. Né? E a norma diz que tem que ter um botão antipânico que qualquer pessoa, o botão instalado a 1,20 m de altura, Claro. que é para qualquer pessoa desligar tudo, né? Sim. E aí, para minha surpresa, eu disse para eles, olha pessoal, eu acho prudente vocês se preocuparem com aquecer a piscina, é Sim. legal, vai trazer conforto. Afinal de contas, o condomínio tinha 2 torres e as torres perfilavam a sombra Sim. de manhã e de tarde na água, né? Então, né, projetavam a sombra ali. Não, a gente tem toda essa questão tecnológica. Sim. De aquecimento de piscina. Que evoluiu um monte. Que evoluiu muito. Hoje é um sistema muito mais acessível. Né? Financeiramente, então, para manter também. Para manter, é um sistema muito mais acessível. Só que acompanhando essa evolução nos sistemas, digamos assim, estéticos ou de conforto, a gente tem essa mesma evolução nos sistemas de proteção. E não só por uma demanda de norma, mas até por uma demanda da sociedade. Sim. É uma demanda que está mais preocupado com crianças. A gente tem nos condomínios hoje em dia mais idosos. Então a gente tem que ter toda essa cautela também com a questão de segurança, não só com a questão de conforto.